Bom, vamos então iniciar o nosso estudo sobre a palavra final. Mas, como eu tenho dito sempre, antes de abrirmos a palavra de Deus, temos que pedir orientação daquele que inspirou aos escritores da Bíblia. Por isso, eu vou pedir ao pastor José de Castro que ore conosco, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença para estudarmos as lições da Bíblia. Amém. Nós queremos pedir que o mesmo Espírito que atuou na confecção da tua palavra possa ser aquele que venha dirigir os nossos pensamentos e palavras nesta hora. Amém. E que o teu sopro de vida possa estar sobre nós e sobre cada um que vai participar desse programa. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Olha, este livro, a Bíblia Sagrada, nós falamos a semana passada, possivelmente seja o livro mais lido, o mais estudado, o mais discutido, talvez também o mais que gere controvérsias também, porque tem gente que não o aceita, não é verdade? Agora, alguns dizem, por exemplo, que a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é mais do que isso. Por que a Bíblia é mais do que apenas um livro, pastor Pereira? Porque ela é a palavra de Deus, né? Ela não é um livro comum. Quando alguém lê, por exemplo, o livro que eu escrevi, ou um dos livros que eu escrevi, isso não quer dizer que ali esteja a palavra final, porque é um autor humano. Certo. Mas a Bíblia, além de ser, ela tem o formato de um livro, mas ela contém a palavra de Deus. O seu conteúdo não é de origem humana, não veio da cabeça de nenhum ser humano, mas é de origem divina. Então essa é a razão pela qual eu entendo que a Bíblia não é simplesmente um livro. Quer dizer, quando eu leio a Bíblia, nos seus vários autores, né, Daniel, Amós, Davi, Moisés, eles foram inspirados a escreverem aquilo que escreveram. Sim, o que eles escreveram não é produto da imaginação deles. E essa afirmação, os escritores da Bíblia fazem. Por exemplo, nós temos aqui numa primeira pergunta que os próprios autores da Bíblia, pastor Josué, eles dizem assim, olha, por exemplo, um deles, Samuel, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente pode ter certeza que Deus falou através dessas pessoas. Eu acredito isso e penso que nós deveríamos acreditar nisso. E eles são humildes o suficientes para declarar que aquilo que eles falavam, aquilo que eles escreveram, não era de confecção própria, da inteligência, da capacidade, do estudo deles, mas eles eram humildes dizer assim, olha, a palavra do Senhor está na minha boca. Eu sou um servo, eu sou um intermediário da palavra do Senhor para aqueles que a recebem. Então eu acho isso muito bonito, não é? Porque a tendência do coração humano é se orgulhar, né? Ser vaidoso em relação àquilo que ele faz ou pode fazer. E então os profetas vêm e dizem, olha, o Espírito do Senhor estava sobre mim e foi por isso que eu falei, senão eu ficaria calado. Não, eu noto inclusive que no caso, por exemplo, de Isaías, ele ficou até com medo, falou, meu pai, eu sou um homem puro e agora que eu vi a Deus, não é? Ficariam calados, até porque não teriam o conhecimento, né, que Deus revelou a eles. Sim, é verdade. Então não teriam o que falar, né? Inclusive, quando a gente estuda a palavra, aliás, nós vamos estudar aqui uma série de temas, e vamos ver como a Bíblia ela fala sobre saúde, como a arqueologia comprova a Bíblia, como a ciência não entra em choque com a Bíblia, com a verdadeira ciência e tudo mais. Mas uma coisa que me chama a atenção são algumas coisas que a Bíblia já antevia, por exemplo, falando que a Terra era redonda, que ela paira sobre o nada. Ou seja, como é que uma pessoa daquela época, milênios atrás, saberia uma coisa dessa, né, pastor? Não é uma evidência fortíssima de que é um livro inspirado por Deus? Com certeza. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que quando eu leio, às vezes, a Bíblia, eu estou precisando de uma palavra de Deus na minha mente, preciso tomar uma decisão. E às vezes eu oro e falo assim, olha, eu preciso de uma palavra aqui que me ajude a tomar uma decisão. E é impressionante que, às vezes, eu vou lendo a Bíblia e lá tem uma mensagem que parece que aquele profeta escreveu para mim. Essa é a diferença principal da Bíblia, pastor Pereira? É uma das diferenças, né? É uma das diferenças principais da Bíblia, é esse poder que ela tem de trazer orientação precisa na hora certa para aqueles que estão precisando. Eu entendo que isto é uma prova muito contundente da inspiração divina sobre a Bíblia.
Uma outra pergunta aqui fala com respeito à inspiração do Antigo Testamento, porque algumas pessoas olham para o Antigo Testamento e falam, bom, isso aqui é uma história, não é? Moisés, será que ele apenas não escreveu ali a história, assim, que ele conhecia da época dele, sobre a criação, sobre Abraão, depois daquilo que ele viveu? Não poderia ser simplesmente uma autobiografia, pastor Josué? Olha, eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade inventiva muito grande, ele é muito criativo. Eu acho que muitas coisas poderiam ser inventadas. Mas esse fato que a gente discutiu agora sobre algumas informações que muito tempo antes de serem descobertas Deus já havia colocado ali, são evidências que Deus queria nos deixar, alguns pontos, alguns marcos, para que nós crescêssemos, que aquilo que foi escrito, ele vem como resultado da palavra de Deus, né? E eu acho que é muito interessante quando é apresentada a ideia de a palavra inspirada dentro do seu original tem a ver com a palavra sopro, né? Sim. Sopro, né? Então, Deus soprou sobre os profetas a sua palavra. E aí, quando você faz o paralelo com Gênesis e com Salmo, né? Então, em Gênesis diz que Deus, quando criou o homem, né? Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né? E lá em Salmo 33, verso 6, diz, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, quer dizer, a gente percebe que o ato da inspiração é uma produção de vida. Deus, através da inspiração na mente dos profetas, ele está querendo produzir vida através da palavra. Eu acho isso extraordinário. Bom, algumas pessoas creem que a Bíblia deveria ter sido ditada por Deus palavra por palavra. Embora existam partes na Bíblia que realmente Deus assim o fez, por exemplo, os 10 mandamentos ele escreveu com o próprio dedo, nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Deus passou para os profetas a ideia e eles escreveram com suas palavras, não é isso, pastor Pereira? Sim, a inspiração, de acordo com aquilo que a gente entende da Bíblia, a gente diria não foi uma inspiração verbal. Deus mostrou ao profeta o que ele gostaria que o profeta escrevesse no momento da revelação, e depois esse profeta, então, de acordo com a sua cultura, com os seus costumes, com as suas possibilidades, com as suas limitações, ele passou para o papel aquilo que lhe foi revelado. Então, a Bíblia não foi assim ditada verbalmente para o profeta. Como eu, quando estava fazendo a primeira série, por exemplo, o professor fazia ditado. Sim. Então, ela ditava e a gente escrevia. Não é esse o caso da revelação bíblica. E, de repente, o ditado nem passava pela mente, né? Com certeza. Do ouvido para a mão, né? Exatamente. E eu diria, pastor Jonathan, como acréscimo, que nesse caso, segundo o pastor José acabou de colocar, a autoridade da Bíblia não está em si mesma, mas está naquele que é o seu autor. Então isso faz uma diferença, é aquela história, dependendo da pessoa que fala alguma coisa, aquilo que é dito tem um peso, dependendo da pessoa tem um outro peso. É verdade. Então o peso da Bíblia repousa no fato de que Deus foi quem deu o conteúdo dela para os profetas, a revelação. Então, aí está a autoridade da Bíblia. Muito bem. Bom, o pastor José já mencionou essa questão da palavra assoprar, o sopro de Deus. E eu fiquei pensando justamente nisso, o seguinte, quando Deus soprou em Adão, ele teve vida. E aí ele começou a agir, não é? Então eu imagino a palavra de Deus agora como um sopro de Deus, também tendo vida. Penso que, nós vamos estudar inclusive aqui com respeito àquele texto que diz que o corpo do homem é o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus também contém o poder do Espírito Santo. Seria algo mais ou menos assim, ou seja, parece que são tantas semelhanças, né, na criação do homem, na criação da palavra de Deus. Pastor José, fala um pouco mais sobre isso. Não, é impressionante isso, né? E a gente, quando lê o que lê na Bíblia, a gente fica maravilhado em relação a quem é Deus, né? Quando você, por exemplo, está num momento de muito calor, né? E aí o seu filho está perto de você e tal, você pode soprar sobre ele, né? Aquilo pode trazer algum tipo de alívio, um refrigério e tal, mas só que o sopro de Deus, ele é vida, né?
Ele tem a capacidade de pegar um ser inerte sem vida e soprar, e o seu sopro produzir vida. E eu acredito que a Bíblia, ele é o sopro de Deus para o ser humano, né? E quando o ser humano está perto da Bíblia, em contato com a Bíblia, ele está recebendo o sopro de Deus. E o sopro de Deus, ele é alívio, ele é refrigério, ele é vida. Então eu acho que essas conexões que nós vemos da palavra, não é? Elas são muito importantes para a gente atender e aplicar para a própria vida, né? Então eu acho que a gente poderia dizer assim, puxa, eu estou precisando do sopro de Deus na minha vida, eu estou precisando do sopro de Deus para o meu dia a dia, né? E quando você abre a palavra e lê, Deus sopra sobre você, né? Eu acho que essa é a coisa extraordinária, porque a Bíblia, ela é mais do que tinta e papel, ela é uma palavra viva, né? Esse relacionamento, né, com você, com a palavra e com Deus, que faz da Bíblia algo tão especial como ela é. Pastor Pereira, eu tenho aqui uma pergunta para o senhor. Pois não. E a pergunta é a seguinte: realmente toda a Bíblia é inspirada? Ou quem sabe aqui o livro de Cantares não seja inspirado, talvez Jó? Como é que é isso? É toda mesmo, pastor? Olha, pastor, se a própria Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada, então é porque toda ela é inspirada. O que muda são os estilos das pessoas que Deus inspirou para escrever a Bíblia. Por exemplo, você citou de maneira muito própria Cantares, é um livro poético, então naturalmente a maneira de retratar ou de escrever a inspiração de Deus numa linguagem poética é diferente do que numa linguagem profética, do que escrever em prosa ou em outro estilo. Sim. Então a inspiração é inegável. Agora a diferença é na questão da natureza do escrito, se ele é poético, se ele é profético, se ele é em prosa. Então isso aí faz diferença, mas em termos de conteúdo não podemos dizer que não seja inspirado. Então o próprio livro de Cantares também é inspirado. Inclusive tem um texto da Bíblia que diz assim, que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Como é que é essa questão do Espírito Santo mover o profeta a escrever? A propósito, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, no capítulo 20, eu vou ler o verso 22. Sim. O episódio está relacionado com a aparição de Jesus após a sua ressurreição. Os apóstolos estavam trancafiados lá no cenáculo, com medo dos judeus, e então Jesus apareceu. E entre outras coisas, Jesus disse assim no verso 22, de João capítulo 20. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então o sopro de Deus tem a ver também com a atuação do Espírito Santo. Então nós não podemos ignorar essa situação. Então, a sua pergunta inicial é se toda a Bíblia é ou não inspirada, não é? Então, não temos dúvida. Não, aliás, deixe-me corrigir, há uma única porção na Bíblia que não é inspirada. E qual é, pastor? Os 10 mandamentos, porque Deus não inspirou ninguém a escrevê-los. Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo. Então, essa é a única parte da Bíblia que não é inspirada. Uma coisa que eu acho assim interessante é a fidelidade, a lealdade do profeta em falar algumas coisas. Então, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, 16, 17 diz, Sim. toda escritura é inspirada. Então eu volto novamente à carga da questão do ser humano. Por exemplo, Paulo poderia dizer assim, olha, os meus escritos são inspirados, mas o dele não. O de outro não, os meus sim. Mas por causa dessa lealdade à questão de quem é o autor, ele diz assim, eu preciso ser verdadeiro, não é só a minha escritura, toda a escritura é inspirada. Eu acho que isso traz credibilidade ao trabalho que a gente tem em nossas mãos. Bom, vamos ver aqui a visão de Cristo com respeito às Escrituras, né? Porque, bom, na época de Jesus, ele tinha só o Velho Testamento, né? Porque o Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Mas qual era, pastor Josué, o conceito de Cristo a respeito da autoridade das Escrituras? Jesus Cristo, ele era um estudioso das Escrituras. Isso é interessante. Mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, como homem, ele lia a Escritura. E muitas vezes, quando ele estava, inclusive, em debates, em confrontos, em conflitos, e dando ensinamentos, ele dizia assim, está escrito, não é? Por exemplo, no Monte da Tentação, juntamente com Satanás,
Ele diz, está escrito. Em um outro momento ele diz, nunca lestes nas Escrituras. Num outro momento ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, Jesus Cristo, ele apelava às Escrituras como um fundamento dos seus discursos, dos seus ensinamentos. E aí na estrada de Emaús ele fala uma coisa assim, relacionada a essa questão das Escrituras, ele diz assim, que aqueles discípulos eram nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas haviam dito. Então ele começa a discorrer, desde Moisés até toda a Escritura, sobre o que a Bíblia apresentava. Então Jesus Cristo ele não estava acima das Escrituras, ao contrário. Ele utilizava as Escrituras como a base de todos os seus ensinamentos. Eu acho isso fantástico, fundamental. E me chama a atenção, pastor Pereira e pastor Josué, que em Mateus, dá a impressão que Mateus faz questão de colocar assim, algo que aconteça, isso aconteceu para se cumprir tal profecia. Assim. Aí cita a profecia, isso, né? Exatamente. É impressionante, porque são várias ocasiões, textos que ele coloca dessa forma. E sendo ele o Filho de Deus, ao que nos parece, não precisaria disso, né? De usar as Escrituras para comprovar aquilo que estava dizendo, mas ele fez questão de usá-la para mostrar para nós o seu valor, a sua autoridade. E ele não só fez uso, como nos incentivou a fazer o mesmo, seguir o mesmo exemplo dele. Lá em João 5,9, por exemplo, ele fala, examinar as Escrituras e cuidar, ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então ele colocou as Escrituras como sendo um instrumento mediante o qual nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Agora, pastor Pereira, algumas pessoas dizem assim, olha, o que importa hoje é o Novo Testamento, o Velho já não tem muita importância não, porque isso era o passado. Mas eu percebo que Jesus usava o Velho Testamento o tempo todo. Jesus usava, Jesus usava o Velho Testamento como uma testemunha da sua missão, não é? A atuação de Jesus no Novo Testamento, ela era uma consecução daquilo que havia sido predito sobre ele. Né? Então, o novo sem o velho, ele fica sem uma base. Né? Sem um alicerce, né? E eu percebo, inclusive, que existem alguns livros, por exemplo, do Velho Testamento, eu posso citar, por exemplo, Daniel 12, verso 1, está falando já da segunda vinda de Cristo, está no Velho Testamento, né? Sim. Me permita, pastor Natan, fazer uma pequenina digressão, mas eu acho que ela é útil. Sim. Em Amós 3, verso 7, por exemplo, Amós 3, verso 3, nós vemos lá que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Sim. Onde e quando Deus fez a revelação? No Antigo Testamento, é claro. E onde ele cumpriu a revelação? No Novo Testamento. Então, um não anula o outro. Exato. Um complementa o outro e não anula, certo? Porque eu não acredito que Deus iria revelar uma coisa e executar outra. Então a revelação está no Antigo Testamento. E o cumprimento da revelação está no Novo Testamento. E eu diria mais, o Novo Testamento chama o Antigo de sombra, certo? Sombra. O que é que vem primeiro? É a sombra ou é a realidade que projeta a sombra? É a realidade. Sim. Então, na verdade, em termos de conteúdo, eu diria, em termos de conteúdo, o Novo Testamento, ele precede o Antigo, porque a realidade do Novo Testamento projetava uma sombra no Antigo Testamento. Então, eu acho assim muito incoerente, ou muita incoerência, alguém dizer que o Novo Testamento aboliu o Antigo e que agora só o Novo, etc. Eles se complementam. Essa é a minha visão. Exatamente. E a gente percebe, inclusive, o próprio Jesus falando que ele não veio para abolir a lei ou abolir, porque quando a lei se diz a lei, ele está falando dos primeiros livros, né? Como um todo. Ele não vinha abolir a lei, mas cumprir, né? Exato. Aquele que é criacionista, aquele que crê que Deus criou Adão e Eva, ele não pode dizer que o Velho Testamento não tem valor. Porque senão ele estará sendo completamente incoerente. Não, e não é só isso. Eu li outro dia a história de uma pessoa que estava conversando com uma pessoa que dizia que os mandamentos tinham sido abolidos, não precisava mais guardar mandamentos nenhum. E aí essa pessoa, obviamente em tom de brincadeira, falou para o outro, olha, eu achei a sua esposa muito bonita. Será que eu podia dormir com ela essa noite? O que é isso, rapaz? Ele falou, não, mas se foi abolido, o sétimo mandamento também está liberado, né? Então ele quis usar assim uma expressão forte, mas para chocar a pessoa e fazer a pessoa pensar.
Na verdade, a Bíblia toda ela é válida e útil para o ensino, como diz a própria Escritura. Agora, os apóstolos, vamos falar um pouquinho dos apóstolos. Eles também tinham convicção de toda a Escritura. E qual a convicção da autoridade do Antigo Testamento, dos apóstolos em si, pastor José? Então, a lição, ela apresenta aqui que só no livro de Romanos, Sim. Paulo fez referência direta ao Antigo Testamento mais de 40 vezes. O apóstolo Paulo citou Isaías pelo menos 25 vezes. Então, quer dizer, a gente percebe que a riqueza do conteúdo, ela tem um embasamento. Qual é o embasamento? São as Escrituras, né, do Velho Testamento. Não é? E aí a gente pode citar Pedro, pode citar Tiago, não é? Porque eles eram convictos de que as Escrituras eram a palavra de Deus e eram justamente a ligação da previsão com o cumprimento. Inclusive, se você tem a Bíblia em casa e quiser, assim, curiosamente olhar embaixo, existem algumas Bíblias que no rodapé, ele indica uma letrinha bem pequenininha e tal, certos pontos que foram citados que são do Velho Testamento. Então ajuda a pessoa a fazer um estudo da Bíblia Sagrada. Ele vai lá embaixo e vê ali, puxa vida, aqui, olha, o que ele escreveu aqui também se repete lá em Isaías, se repete lá em Êxodo, né? Porque alguém já no passado foi fazendo esse estudo. E vai perceber quantas citações do Novo Testamento, na verdade, são citações do Velho. Tá no Novo. Há uma correspondência muito grande, né? Se a gente for pesquisar. Agora, me chama muita atenção que os apóstolos, eles foram advertidos, até corrigidos por Jesus em relação a não conhecerem as Escrituras. Sim. Mas depois, no Pentecostes, eu imagino que nesse período da ressurreição de Jesus, esses 40 dias até chegar o Pentecostes e tal, eu acho que eles mergulharam na questão do estudo da palavra. Sim. Tanto é que Pedro, no discurso, ele diz assim, convinha que se cumprisse a Escritura, e ele começa a citar a Escritura amplamente. E a gente se alegra, fala, olha que coisa bonita, não é uma transformação. E eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer. Quem sabe o ouvinte ou nós mesmos não tenhamos nos aprofundado na palavra de Deus, mas nunca é tarde, né? E pode haver uma mudança como houve em Pedro, né? Então, se falar com autoridade e a palavra de Deus cumpre os seus Você está sugerindo, então, pastor, que aqueles 10 dias de espera do Espírito Santo, eles não ficaram lá na inércia, inativos. Com certeza. Eu concordo com você em número, gênero e grau. Com certeza. Eles ficaram ali não só em oração, mas também em estudo, até porque eles estavam perplexos ante o acontecimento da morte de Jesus. Então, eles precisavam entender isso. E onde eles foram buscar essa informação? Nas Escrituras Sagradas. Né? E uma coisa interessante que eu chamo a atenção, a vocês que estão assistindo e aos pastores aqui, de novo no Pentecoste houve o sopro. A Bíblia, em Atos, diz que houve um vento forte, não é isso? Isso mesmo. E aí o Espírito Santo desceu sobre eles. Posso fazer uma pequena correção? Diz a Bíblia lá que houve um som como de um vento impetuoso. Não é um vento, porque ele não se trata de vento. Há muita gente colocando na boca do profeta o que ele não disse. O que ele vê, o que ele ouve, não é barulho de vento. É manifestação divina. Então a palavra humana é incapaz de descrever. Então ele fala por analogia. Entendi. Ele disse, ouvi um som como de um vento impetuoso. E ele diz mais, passou sobre cada um deles algo como língua de fogo. Ele não afirma a realidade última, porque ele não sabe descrever a realidade última que ele está percebendo. Então ele fala sempre por analogia. Entendi. Apenas esse adendo eu queria fazer. Pastor Josué, uma pergunta para o senhor agora. Alguns diziam assim, tá, mas a Bíblia tanta gente escreveu, são aqui 66 livros, e obviamente alguns são contraditórios. Quem sabe esse contradiz aquele contradiz esse. Afinal de contas, existe alguma contradição? Porque afinal de contas, tantas pessoas escrevendo a Bíblia, num período assim de mais de 1000 anos, poderia haver contradições, não é? 40 autores, né, mais Pois ou menos, né? Entre eles pessoas muito cultas, pessoas assim aparentemente despreparadas, né? Reis, primeiro-ministro, pescadores, né? Cobrador de impostos, quer dizer, funcionário público, né? Mas acima dessas questões pessoais estava o sopro de Deus, né? O Espírito de Deus inspirando a mente deles com pensamentos para que eles escrevessem. E todos esses pensamentos estavam subordinados a um tema. Eles deveriam revelar quem era Deus, né? E falar sobre o amor.
né? Então, a gente, ao olhar do Gênesis ao Apocalipse, a gente não encontra contradição, a gente encontra unidade, não é? Pensamentos que se complementam, pensamentos que se explicam, porém que não estão em conflito, que não se chocam. Então, acho esta é também mais uma característica que nos leva a pensar que esta Bíblia, ou que esse livro, é alguma coisa incomum. E ele é mesmo. Porque se fosse uma coisa simplesmente humana, 40 autores vivendo em tempos tão diferentes, em momentos tão diferentes, teriam certamente entrado em contradição. E a tendência de quem faz um livro que vem depois do outro é corrigir o anterior, né? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia dizer, pastor. Você citou no início aí o livro A Cruz Antes da Cruz, Sim. que escrevemos. Estamos preparando agora a 7ª edição do livro. E é interessante, cada edição você tem que fazer alguma atualização. Sim. Alguma coisa você tem que corrigir. O contrário da Bíblia, 1.500 anos de diferença do primeiro livro, Gênesis, para o último Apocalipse. E ambos estão em comum acordo. Quer dizer, é um livro antiquíssimo, mas atualizadíssimo ao mesmo tempo. Então é mais uma prova, como disse o pastor Josué, de que Deus está por trás, né? Vale ressaltar aqui que as correções que porventura tenham sido feitas na Bíblia, pelas sociedades bíblicas que existem, são correções de atualização de palavras que às vezes mudam na língua, né? Então nós temos aqui no Brasil a edição revista e atualizada, né? Essa Bíblia mesmo falta uma letra O em algum ponto aqui. Eu falei, olha, não imprimiram a letra O ali, dá para entender a palavra, né? Obviamente, numa próxima correção, alguém vai descobrir aquele Ozinho ali e falar assim, olha, aqui tinha uma falha na impressão. Agora, embora o senhor citou no caso da Bíblia como revelação, e o Apocalipse realmente já começa assim dizendo revelação de Jesus Cristo, né? É a revelação. Existem certas partes da Bíblia, pastor Pereira, que não é muito fácil não, até o próprio apóstolo Pedro fala a respeito disso, né? Eu não estou compreendendo, é difícil de compreender. Como é que é isso? O apóstolo Pedro, ele reclama especialmente de Paulo, né? Paulo era um intelectual. Sim. E Pedro era um pescador, era um homem simples, né? Então, mas para mim isso é mais uma evidência, mais uma prova de que a Bíblia não foi ditada. Ela é a revelação de Deus, mas dada de uma forma não assim, sendo um ditado verbal. Sim. Porque se assim fosse, então Pedro não teria nenhuma dificuldade para compreender Paulo. Passa pelo componente humano, né? Exatamente. Então, é o que nós dissemos no início, que cada indivíduo que Deus usou, cada pessoa que Deus usou para escrever a Bíblia, escreveu de acordo com a sua cultura, com seus conhecimentos, com as suas limitações, né? Então, essa é a razão pela qual Pedro chega a falar que Paulo, por ser um indivíduo intelectual, ele escreveu algumas coisas difíceis de entender, porque ele escrevia de maneira um pouco mais trabalhada, um pouco mais, usando um vocabulário um pouco mais rebuscado, mais sofisticado. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo, como ele bem frisou, que é revelar Deus ao ser humano, o objetivo final da Bíblia. Inclusive, se a gente continuar lendo o texto aí de 2 Pedro 3,16, ele diz que alguns torcem para a sua perdição. E quando você mencionou Jesus usando a Bíblia lá no deserto, eu lembrei que Satanás também usou a Bíblia. Só que ele distorceu, né? Usou fora do contexto, né? Exatamente. E essa é uma questão muito importante, né? Às vezes as pessoas, se você for verificar, na Bíblia está escrito assim, que não há Deus. Está escrito, não há Deus. Mas só que se você for olhar, uma frase antes diz assim, o nécio em seu coração diz não há Deus. Né? Então a Bíblia diz o que você quiser, de repente, mas se for fora do contexto, você estará distorcendo e aí você estará recaindo sobre uma maldição, né? Que quem tirar alguma coisa desse livro, né? Então a coisa fica complicada para quem distorce. É verdade. Bom, tem um tema que parece que é o tema que unifica tudo. Ou seja, que tema seria esse? É a pergunta de número 10 do nosso guia de estudo. Na verdade, a pergunta é assim, que grande tema unificador pode ser encontrado ao longo da Bíblia? Nós temos aqui diversos textos, mas acho que 1 Coríntios 13 é que coloca ali de forma poderosa tudo, né, pastor Pereira? Sem dúvida alguma. O tema, aliás, eu consigo ver vários temas unificadores da Bíblia. Um deles, por exemplo, que me fascina, e agora eu vou dar um ponto de vista muito pessoal, é o tema da aliança. Desde Gênesis até o Apocalipse, existe esse tema permeando todas as páginas da Bíblia. A aliança
que Deus propôs ao homem assim que ele cometeu o seu primeiro pecado. E ela se estabelece lá em Gênesis 3,15 com a promessa de um Salvador, e daí para frente esse tema ele torna-se um elo que unifica a Bíblia do começo ao fim. Mas há outros temas, da salvação, né? Então... Eu percebi, por exemplo, aqui um tema que a Bíblia coloca desde o começo também, a questão do amor, né? Sim. Inclusive, a gente vai estudar aqui nessa lição a questão de como a Bíblia fala sempre do amor ao próximo e do amor a Deus, ou seja, o amor no sentido vertical e no sentido horizontal. E esse parece que é um tema também que vai assim, de fora a fora, né? O tema da Bíblia não poderia ser diferente da essência do seu autor. Não é verdade? A própria Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, ele se autorrevela através da Bíblia, o tema preponderante vai ser o amor. É uma consequência, não dá como separar isso, né? E eu acho que isso... Então, veja bem, nós temos aí dois poderes antagônicos, que é o tema também da Bíblia, o grande conflito entre o bem e o mal, mencionado justamente em Gênesis 3,15 ali, e depois a gente vê quem é aquela serpente lá em Apocalipse capítulo 12, antiga serpente chamada Diabo e Satanás. E a gente percebe então o amor contra o egoísmo, a verdade contra a mentira, né? E assim essa luta. Mas felizmente no finalzinho do Apocalipse nós percebemos que o amor vence. E parece Amém. que é isso mesmo que Deus queria mostrar para a gente. Como tudo começou, como Ele está no controle e o que vai acontecer no final. É isso mesmo, pastor Pereira? Sem dúvida alguma. Deus nunca deixou, às vezes nós pensamos assim, mas Deus nunca deixou o controle do mundo. Então, acima das dificuldades, dos problemas pelos quais nós passamos, Deus está no comando. E alguém, de maneira muito acertada, inclusive, disse o seguinte, que se nós víssemos o fim desde o começo, nós não escolheríamos sermos guiados por uma outra maneira diferente do que esta pela qual Deus tem nos conduzido. Então, é um fato de que Deus está no comando. Eu só lamento dizer que, não sei se a palavra lamento estaria bem colocada aqui, é que nessa luta que você bem frisou entre o bem e o mal, Deus tem apenas duas armas para lutar, que é a verdade e o amor. Enquanto o seu opositor tem N armas, N ferramentas, inclusive usa a própria verdade, que é a Bíblia, quando lhe convém, e usa o amor também quando lhe convém. Então, aparentemente, é uma disputa desleal, né? Mas a Bíblia já nos dá a certeza de que, no final de tudo, o amor será o grande vencedor. E eu achei interessante esse título, A Palavra Final, porque quando a gente olha nas profecias da Bíblia, por mais que Satanás tentasse desviar e fazer com que não se cumprisse, Deus sempre teve a palavra final e fez com que todos se cumprissem. Nós estamos chegando aqui ao final do programa Lições da Bíblia, mas eu queria deixar ao pastor Josué ainda um tempinho final para ele falar o que ele achou da essência desse estudo de hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta para aqueles que estão nos ouvindo e vendo, perguntando qual é a palavra final na sua vida. Qual é a palavra final? Hoje nós estudamos que a palavra final é a palavra de Deus. Jesus Cristo usava a palavra de Deus como uma palavra final para os seus ensinamentos, para o seu estilo de vida. E às vezes as pessoas vão sofrendo pela vida porque elas não se utilizam dessa palavra cabal, cheia de autoridade, que é a palavra de Deus. Então, o que eu gostaria de dizer finalmente aqui é que nós deveríamos fazer da palavra de Deus a palavra final para todas as nossas decisões, sejam de relacionamentos, seja de trabalho, de negócios, de decisões, porque é aqui na palavra de Deus que nós vamos encontrar a segurança para qualquer caminho que a gente possa tomar. E o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa estar sob o sopro de Deus cada dia. Muito bem. Pastor Pereira, suas palavras finais sobre o assunto de hoje. Eu diria o seguinte, pastor. Eu quero apenas fazer um apelo àqueles que estão nos assistindo. Faça um teste. Eu quero comparar a Bíblia agora, a palavra de Deus, que é a palavra final, a um medicamento. Eu só posso contestar
a eficácia do medicamento se eu tomar o medicamento e ele não surtir nenhum efeito na minha vida. Então eu quero desafiar as pessoas que estão nos ouvindo. Mesmo que não creiam na Bíblia, façam um teste. Procure seguir o conselho do pastor Josué, aplicar a Bíblia no relacionamento, na família, com os amigos, no trabalho. Aí se não funcionar, aí tudo bem, ele tem todo o direito de contestar. Mas tem que testar. Como é que eu vou dizer que não é a palavra de Deus, que não me é útil, se eu não coloquei a minha vida sob a orientação da Bíblia? Então eu tenho que fazer o teste. E eu posso garantir a todos que todos que fizerem o teste vão comprovar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e aplicando-a na nossa vida vai haver mudanças significativas. Então está aí, proposto o teste e você pode aceitar, né? Fazer o teste da palavra de Deus. Leia com a família, leia com os filhos, com a esposa, leia sozinho, medite. Você vai ver que a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida e alcançar, inclusive, uma vida abundante e vida eterna no final.